Então, acho que vocês estão recebendo permisso de gravar. Hum? Perfeito, né, estão recebendo o permisso para gravar? Chegou algo? Ok, acho que está gravando. Ok. Ok, muito bem, vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Rainha da Paz, rogai por nós. Vamos ficar um momento no silêncio, né, para fazer espaço para este momento. Cada um pode, no silêncio do coração, invocar o dom do Espírito. Vem Espírito Santo, vem a nós. Vamos ficar um momento em silêncio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos siglos dos siglos. Amém. Tenho que entrar no idioma. Então, bem-vindos. Então, o tema de hoje é instrumentos, né, para viver este caminho. E, enquanto a gente fala dos instrumentos, né, a gente entende também o que estamos fazendo concretamente. Então, eu achei de fazer hoje assim, hoje vou falar um pouco mais, um pouco centrado, não, um pouco mais, não, sempre dentro da hora, né, 50 minutos também. Acho 50 minutos. Eu tento sempre de fazer 50 minutos, claro, às vezes, pode ser não 1 hora. Então, então como vamos fazer? 4 momentos. Primeiro momento é uma exemplos com imagens do que a gente, fez até agora. Preparei 2 imagens para exemplificar os primeiros passos deste percurso. Não estou traduzindo, né? As imagens são já uma tradução, porque são em português, talvez com um pouco de erros, vamos ver. Eh, a gente começou o nosso percurso, né? Começou com a pergunta de Adão: onde você está? Entrar em si mesmo. É o primeiro passo do caminho de pacificação. E depois a gente falou das relações entre sentimentos e pensamentos. Agora, não sei se vocês se lembram, em todo caso, eu não vou fazer agora uma síntese, não é isso o objetivo. Agora vou exemplificar, né? Se tem aspectos como das chaves de leitura que não são claros, tudo bem, né? Podem sempre perguntar. Em todo caso, tem os vídeos. Agora vamos ver praticamente, né, o que significa isso e como a gente poderia entrar neste percurso instrumentos para trabalhar em si mesmo no dia a dia, no percurso de pacificação. E claro, são instrumentos. Né? O que significa instrumentos? Também os conteúdos, não estou dizendo que isso é o evangelho é só um. Então, podem elaborar como quiserem. Ao mesmo tempo, acho que esses conteúdos ajudam também muito. Então, esta é uma proposta, a proposta que estamos fazendo. Tá bom?
Então, primeira parte isso, vamos fazer 15 minutos, um exemplo, e depois se tem perguntas, podem dizer. Um exemplo concreto, né, dos primeiros 3 passos, sentimentos, pensamentos e desejos. Depois, a partir da próxima vez, vamos ver concretamente como tudo isso se realiza na relação com nós mesmos, na relação com os outros e na relação com Deus. Depois vamos falar dos aspectos da identidade, da reconciliação com a nossa história e uma síntese final, 10 passagens fundamentais. Então, as primeiras 3, ok, onde você está, depois sentimentos, pensamentos e desejos. Não vou repetir, tem um vídeo que enviei, 2, na verdade 3. Vamos ver agora exemplos práticos. Vamos ver exemplos práticos desta relação entre sentimentos e pensamentos, né? Faço somente essa introdução, como disse no início, não significa que, meu Deus, todos os sentimentos têm pensamentos lá dentro. Não é assim, tem sempre dois extremos. Um extremo é hiperanalisar, né? Tudo que acontece tem que entender e a gente se perde lá dentro. O outro extremo é pensar que não tem nada para ver dentro de nós, né? O caminho de pacificação vai nos ajudar a contatar os conteúdos que precisam de chegar à luz, né? Então, exemplos da relação entre sentimentos, pensamentos e desejos. Essa é a primeira parte. A partir desses exemplos práticos, segunda parte, 15 minutos ou 20, instrumentos fundamentais, né? E terceira parte, um exemplo bíblico. Tá bom? Me digam, posso? Faço um sinal? Então, primeira parte, exemplos práticos para um pouco entrar no sentido prático, porque esse percurso tem teoria, pero quer ser prático, do que a gente está fazendo até agora, estas primeiras categorias, sentimentos, pensamentos e desejos. Segunda parte, instrumentos. Terceira parte, um exemplo bíblico. E vou começar, na verdade, agora vou partilhar com vocês uma esquerda que preparei, traduzindo. É claro que vocês, no final, porque estou traduzindo, o trabalho de tradução precisa um pouco de tempo, ao mesmo tempo, estou traduzindo, né? Aos poucos. O que estou traduzindo, vou enviar, ok? No final, vocês vão ter tudo, muitos exercícios e tudo, e também estes vídeos. Então, momentozinho que estou para abrir. Vou começar, em todo caso, enquanto abro o file, ah, ok, com alguns exemplos bíblicos que a gente já encontrou. Depois vamos ver o outro exemplo de hoje. Um exemplo que a gente já encontrou é o exemplo de Adão. Lembram vocês de Adão? O que acontece com Adão? Adão está no jardim, Adão percebe, né, que algo aconteceu, Deus se aproxima, faz uma pergunta. Se lembrem da pergunta, pergunta se diz, pergunta de Deus. A pergunta de Deus é: Adão, onde você está? E o que diz, como responde Adão? Eu tinha. Lembram como respondeu Adão? A pergunta é: onde você está? E a resposta: eu tinha medo, me escondi. Esse é o primeiro encontro. Hoje vamos ver dois exemplos, com o medo e com a raiva. Dentro daquele medo tem uma percepção. A gente falou de uma relação entre sentimentos e pensamentos. Os dois extremos, para evitar, já disse. Dentro aquele medo tem uma percepção. Adamo percebe Deus. Percebe a Deus como peligroso. Peligroso. Deus pode ser peligroso para mim. E a sua visão distorcida. Se vocês lembram, a gente disse que tem visões que a gente tem muitos exemplos, né, nos vídeos que eu já enviei, tem visões que a gente elabora, visões sobre assim,
visões sobre os outros, visões sobre a vida. E estas visões, às vezes, são visões que se formam porque somos limitados, a gente não tem todos os elementos. Eu sou, como se diz, um menino, né, faço uma coisa errada e dentro de mim, não, não sou bom. Isso acontece. Tem visões que a gente também recebe do contexto onde a gente vive, e tem visões também que nascem de elaborações distorcidas de feridas. É uma ferida e elaboro, tento de atribuir um sentido. Isso encontram nos vídeos passados. Faço um exemplo, uma decepção amorosa. Eu fiz um exemplo de um rapaz. Depois dessa decepção, ele desenvolveu uma percepção: o amor não existe. Depois desenvolveu outra: o amor não é para mim, que é também pior. Estas percepções são muitas vezes inconscientes. Muitas vezes inconscientes. E tem uma relação entre algumas reações emotivas e estas percepções profundas. Ok? Outro exemplo era Emmaus, e agora vou partilhar com vocês a imagem. Emmaus. Eles estão falando, Jesus se aproxima deles, do que estão falando, e eles param com o rosto triste, tem tristeza. Na verdade, no conto do Evangelho, no início, eles estão com raiva. Isso sente quando a gente diz que eles discutem, falam. Na verdade, a nuance do texto grego é tão com raiva. E Jesus faz uma pergunta, né? O que aconteceu? E ele contam a história. Dentro daquela raiva, aquela raiva era a eco de uma percepção distorcida. Tudo acabou. Então, relação entre sentimentos e pensamentos. Posso fazer exemplos? Não, os exemplos para que isso seja muito claro, né? Um exemplo, claro, um exemplo pode acontecer, però de um jeito prático, né? Como afeta isso a minha vida? Como posso, como se diz, aproveitar disso na minha vida? Porque vocês entendem que um caminho de pacificação, que é caminho de vida. Eu tenho duas pessoas. Um momento. Olá, olá, gente. Perdão, não vi a sua. Entraram? Aspetta, c'erano tinha duas pessoas que não vi. Ok. Olá, olá, bem-vindas, né? Não via. Estava já no, no Boa início, não tarde, vi. Boa desculpe, tarde, boa tarde. errei o horário. Muito bem, muito bem, muito bem. Não vi, né? Então, a gente começou agora, fez um pouco já de síntese. Agora vou dizer, hoje vamos fazer 3 passos fundamentais. Um passo é, porque o Está tema. gravando, no? Sim, pedi a permissão de gravar desta vez por um Perfeito, pequeno perfeito, problema porque a técnico com o Irma meu está in computador. adoração. Então, se para você está bom. Perfeito, ótimo, Somente desta vez, porque tenho que ótimo, resolver um pequeno probleminha técnico. Ok? Então, ok. primeiro passo, vamos fazer exemplos práticos desta relação entre sentimentos e pensamentos sobre a que a gente falou, e depois instrumentos, e depois um exemplo bíblico. Agora cria um pouco a atmosfera, lembrando algumas coisas, e agora, no final, vou partilhar um exemplo prático. Vamos ver 2 exemplos práticos. O primeiro exemplo prático é com a raiva. A raiva. A raiva ou o medo? Podem escolher. Querem começar da raiva ou do medo? Para fazer praticamente. Um exemplo, claro, a gente pode ver isto com o medo. Vamos começar com o medo. Cláudia disse o medo. Vamos começar com o medo. Então, vou partilhar agora. Finalmente, partilhar. Voilà. Então, você está vendo? Estou preparando um pouco de esquedas para vocês, traduzindo um pouco de paciência para as traduções. Você vê? Vem? Agora está pequeno, pero agora vou utilizar as secções. Vocês estão vendo o que estou partilhando? Ok, muito bem. Então, exemplo prático. A gente falou
da relação entre sentimentos e pensamentos, agora tentamos de fazer alguns exemplos. Tem uma relação, estas percepções às vezes são pacificadas, realísticas, às vezes não. Vamos fazer um exemplo. O medo. Vou verdadeiramente seguir agora esta formulação. Como disse, é uma proposta. Podem elaborar como quiser, ok? Não é o evangelho. Pero tem muita reflexão e estudo lá dentro. Primeiro, aconteceu de ter medo para vocês, ter medo, né? Tenho medo de, não sei, pensem no momento. Posso ter medo de, né? Normalmente, o medo é revelador de um desejo. Faço um exemplo muito prático, né? Um exemplo, não, a situação é também mais complexa. Pero, normalmente, se eu tenho medo de, como se diz em português, fazer uma figura feia, uma bruta figura, como se diz? De fazer, entende? Quer dizer, se tenho medo de errar, tenho medo de errar, por exemplo, né? Ah, pode fazer esta catequese. Não, não, tenho medo, né? Ok, claro, tenho medo de errar, tenho medo que os outros possam me julgar. Julgar, se diz? Julgar? Sim, sim, justo. Obrigado. Isso significa que eu desejo, o que desejo se tenho medo do julgamento dos outros? Desejo o quê? Se eu tenho medo do julgamento dos outros, normalmente significa que eu desejo que as coisas possam ir bem, que possam ser considerados para os outros. Então, tem uma ligação entre medo e desejos. Mas isso ainda não é. Estou com medo porque lá no fundo me importo de algo. Se estou com medo de cair como se diz, do abismo, é porque me importa viver, né? Então, tem dois tipos de medos, né? Ou pelo menos, tem um medo. O que distingue o medo saudável do medo maladio, se diz, maladio, se diz, né? Paralisante ou maladio, é a relação com as convicções profundas. Esses são exemplos, né? Depois vamos ver os instrumentos, né? Faço um exemplo, né? Os medos nos ajudam a reconhecer um perigo real e evitá-lo, né? Por que ter medo nem de falar, de cair? Não falar é um erro, né? De cair, de cair, de cair. Porque desejo viver. Entende? Isso é cair. Eu tenho que controlar as traduções. É um trabalho enorme, não tenho muito tempo para traduzir. Pero, entendem? Se estou aqui no fundo de um buraco e me digo, meu Deus, isso é perigoso, isto medo me diz que tem um peligro para a minha vida. E agora peço para vocês, é importante de discernir os perigos autênticos. Se eu não discerno os perigos se diz perigos, Perigos. os perigos, o que acontece na minha vida se não discerno os perigos? O que acontece? Pensem 100 segundos e me digam, numa palavra, quem quiser. O que acontece se não discerno os perigos? O que acontece? Acho che ne machucamos, no? Mas a gente se machuca. E quando a gente se machuca uma vez, duas vezes, três vezes, a gente pode se machucar muito. Entendem? Então, reconhecer os perigos. Adão se protege de Deus porque Adão acha que Deus é um perigo. O problema não é o medo. O medo é conectado a uma percepção. A questão é a percepção de Adão, que é distorcida. É claro que se pode criar também um percurso circular, né? Porque o medo pode também, quando a gente vive no medo, o medo pode alimentar também convicções, né? Isso é sempre circular. Pero o que me interessa agora, no início do nosso percurso, é que dentro de nós tem visões que são distorcidas, que não são pacificadas e que não são pacificantes. E nas etapas sobre as relações, vamos ver algumas destas distorções.
Então, o medo fala de um perigo. Isso não é falar, queria dizer aqui, medo de cair se diz em português. Desculpe a tradução. Tem um medo paralisante, né? Qual o medo? Quando é que o medo, faço um exemplo aqui de medo paralisante. Pode ver esta imagem? Tenho medo de errar, né? Um medo paralisante de errar. E se vem a imagem, quando engrandeço a imagem, vocês podem, vou enviar para vocês. Podem ver a imagem, a imagem se vê um pouquinho? Porque eu estou me basando muito hoje sobre a imagem, né? Então, o medo de errar. Claro, o normal medo de errar é também normal, né? Se também está conectado com a confiança de tentar. Então, falo com uma pessoa, cuido de não dizer coisas que podem ferir inutilmente. Pero entendem que se o medo de errar como se diz, não é saudável, como se diz em português? Sadio, não, sadio é positivo. Maladio. Uma coisa que não é saudável, como se diz? Doentio. Perdão? Doente. Doentio. Doentio. O medo doentio, né, normalmente é conectado a algumas percepções. Pensem lá dentro. Por exemplo, se erro, vou morrer. Se erro, não vão me aceitar. Se erro, interiormente, acho que sou uma pessoa feia. São percepções muito inconscientes, né? Dentro de nós, né? Que se formam na nossa história. Vamos falar da reconciliação da nossa história. E normalmente a gente não conhece a percepção inconsciente. Normalmente a gente conhece algumas reflexões um pouco mais superficiais, normalmente. Por exemplo, tenho medo de errar doentio, porque acho que se erro, vou ficar num estado de percepção de mim, ou verdadeiramente fico num estado de percepção de mim tão terrível que não posso repartir. Então, eu espero por uma clareza perfeita. É um exemplo, são exemplos, né? Claro, esta dinâmica pode ter muitos outros exemplos. Mas sempre estando no exemplo, posso me dizer, né? Não tenho condições, não estou bastante preparada, ou preparado, os outros não vão entender. E esta espera por condições perfeitas é tão exagerada que, na verdade, o que acontece, eu não avanço, né? É interessante, né? Não percebo o verdadeiro perigo. O verdadeiro perigo é que não avanço. Sabe que também num percurso de cura, de acompanhamento espiritual, por exemplo, é muito importante quando a gente percebe os medos que são conectados a percepções distorcidas, né? E quando a gente vê que as percepções são distorcidas e onde estas percepções nos conduzem, como um susto, mas isso é um susto positivo, né? É como como se diz? Sim, um susto existencial, no sentido positivo. Meu Deus, mas se eu continuo para viver assim, emprisoado, se diz, não sei, nesta prisão, né, de medos exagerados, o problema não é o medo como emoção, o problema é a convicção. Como disse, pode também acontecer que tem uma circularidade, então a gente tem também que aprender, isso também parte a reglar o medo como reação emotiva. Isso tem também, claro. Agora me interessa me focar sobre a visão de vida, entende? Então, estou nesta prisão de uma visão de vida e a gente percebe, meu Deus, mas se eu continuo assim, vou gastar a minha vida. Isso é um medo saudável. Entende? Cioè, antes tinha medo de errar, as condições não são perfeitas. Num acompanhamento, a gente pode deixar emergir as percepções mais profundas, né? Que se erro, acho que, não sei, tenho a voz, não sei do quem, que me diz você, não funciona, né? E eu percebo que esta dinâmica, este modo de ver é doentio e percebo também onde isso me conduz. Eu não posso avançar assim. Então, quando percebo isso, uau,
tenho um medo saudável, normalmente, né? Medo, quando falo de emoções, as emoções, os sentimentos, isso que eu falei já no vídeo, às vezes são. Tem um áudio, Catarina, desculpe, poderia desligar o microfone, né? Ah, não, tudo bem, né? Porque às vezes, tudo bem, acontece. Ok, porque às vezes, claro, o sentimento é muito sentido, às vezes é como uma parte de uma consciência interior, né? Não é que sinto sempre medo, però entendo, meu Deus, estou me gastando a vida, né? E também lá dentro tem sentimentos que agem, normalmente sempre. Então, sim, me bloqueio, né? Me bloqueio. Sim, mais é típico, né? Queria, gostaria mais, gostaria mais, gostaria. Então, o convite é o convite ao discernimento. Ao discernimento. O medo não é nem positivo nem negativo. O medo é medo. O tema, nesta viagem que estamos fazendo, já falei da circularidade, não me repito. Agora me interessa esta dinâmica onde a percepção é central. O tema é do que tenho medo, verdadeiramente. Tenho medo de errar, tenho medo que se erro, morro, tenho medo que se erro, os outros acham que não sou precioso. Vamos ver, né, nas próximas etapas, há alguns núcleos fundamentais que são distorcidos na relação com nós mesmos, com os outros, entende? Que tudo isso nos ajuda para entrar também em ver como essas percepções e sentimentos e desejos se combinam nas relações. Ok. Então, percepção autêntica de um perigo real, muito bem. O medo protege-nos, nos diz tem cuidado, muito bem. Né? Se acompanha também, podem ver aqui, não? Isso não funciona, né? E se acompanha também da possibilidade de novas reações positivas, né? E percepção distorcida, tem um vídeo como se formam essas percepções, né? Moldada por crenças, feridas, ou a elaboração das feridas, experiências, né? Pode manter-nos presos, prisão e longe da vida. Entende o discernimento, né? E, ok, momento. Então, a pergunta é o que tem neste medo? Agora vamos ver nos instrumentos, né? O que tem neste medo? O que tem? De onde surge? E como diz, nem hiperanalisar, nem banalizar. Ao mesmo tempo, se você se deixa ecoar esta pergunta de Deus onde você está, é fácil, por exemplo, dizer, momento, do que tenho medo hoje? Por que tenho tão medo das críticas? Por que tenho tão medo de abrir o coração sobre esta coisa? Por que tenho tão medo de abrir esta... Mas que por quê? Porque era um pouco intelectual, né? Pode ser também a pergunta por quê, pero antes de por quê, eu aconselho de ficar um pouco na escuta. O que tem neste medo? De onde surge este medo? Por exemplo, de tomar essa responsabilidade, de... Tem medos que esse medo pode surgir de uma percepção, visões correta, o que acho correta. E o tema é que a gente não para, não se deixa o tempo para escutar o que acontece lá dentro e vive impulsionada pelos medos, pelas raivas. Faço uma pequena pausa. Estão me seguindo? Posso continuar? Me faça um sinal. Posso continuar? Ok. Sim? Ok. Tá bom? Continuo com medo. Tá bom se a gente toma também 5 minutos também para ver a raiva? Porque com 2 exemplos fica tudo claro e o que vou dizer sobre os instrumentos vai ficar muito simples, né? Porque são 3 os instrumentos fundamentais. Então, aqui tem um exemplo que é tirado das meditações, né? Que oferecemos, exemplo de Willy, né? Sem discernimento, o que acontece? É incrível o que pode acontecer. Evitamos o que é fonte de vida, Adão, ele tem medo de Deus, e repetimos o que nos magoa ou machuca. Isso porque perguntei, obrigado também, né? O que acontece se a gente não reconhece os perigos? A gente se machuca,
E a pergunta é: o que acontece se a gente acha que é perigo o que não é perigo? O que conduz para a vida? A gente se machuca, a gente não percebe o verdadeiro perigo. Entendem? É uma questão de percepções. Uma percepção, quando eu percebo que um perigo, que não é perigo, eu percebo como enorme, perigo de errar, por exemplo, né? Enorme, e automaticamente as outras percepções se adequam. Então, o feito que eu fico parado, não percebo mais como um perigo, mais ou pouco, né? Entende? E assim, quando uma coisa me parece tão grande, as outras, porque não tem possibilidade dentro de nós, né, de perceber tudo no mesmo modo, né? Claro, tem pessoas que têm uma ânsia, um medo generalizado, ok? Pero normalmente, né, entende? Quando percebo medo de errar, isso se torna na minha persecução interior, né? Medo de errar, e não percebo que estou ficando parada. Entende? A percepção do verdadeiro perigo se torna pequena ou percebo que não é tão perigoso como errar, né? Então a gente precisa de luz, né? E também a gente fica nas mesmas quedas, né? Perco, se diz, perder oportunidades, né? E se repetem os padrões, né? Medo de errar. Como disse, pode acontecer uma circularidade que o medo se reforça e produz também, ou melhor, sobre o impulso do medo, vou produzir novas convicções. Né? Disse como Willy Coyote um pouco, né? Que cai sempre. E depois repete sempre a mesma coisa. Entendem? O que acontece? O paradoxo, né? Se não reconheço os verdadeiros perigos que me machucam, se não reconheço eles, vou me machucar, né? Porque, sim. Então, o que está E, então entendemos, né, a escritura, não tenha medos, que não significa não tenhas medos sadios, né? Não tenhas os medos que são distorcidos, ou também os medos sadios a gente pode discernir. Pero isso vamos ver no capítulo sobre as relações, porque faço um exemplo, né? Jeremias, ele tem medo diante daqueles que obstaculam. É verdade que tem obstáculos, pero numa relação, quando faço também fluir as urgentes do medo, ou as razões do medo num diálogo com Deus, pode acontecer que a percepção do valor de se expor, da missão, faz com que aquele obstáculo, aquele perigo, se torne um perigo aceitável. E o medo pode ser, como dizer, conteúdo pela confiança. Ok? Ok. Isso é um exemplo. Então, acho que percebeu. Entendem? Então, emoções, percepções conectadas. Tem também uma circularidade ao mesmo tempo, porque no caminho de pacificação estamos dentro de um caminho onde tem tendencialmente uma capacidade de lidar com o mundo interior. A grande pergunta é o que tem aquele medo. E quando as percepções distorcidas não são reconhecidas, a gente não conhece elas conhece normalmente os sentimentos e algumas visões ou elaborações superficiais. Não estou bastante preparado, não estou preparado, não estou. Entendem? Aquele rapaz tinha medo do amor, porque se convenceu que o amor era sempre decepção. Vamos fazer o exemplo da raiva, me faça um sinal. Entende o que estamos fazendo? Através dos exemplos, estou começando para entender, meu Deus, o que aprendi em 3 encontros, né? Claro que sem os 3 encontros precedentes, isso se tornaria incompreensível ou menos compreensível. Com os 3 encontros precedentes, vocês têm o background para ver no concreto como isso se manifesta. Interessante? Eu acho isso interessante. Vamos falar agora da raiva, porque a lógica é a mesma, né?
E como disse, os encontros precedentes nos ajudam para entender esta lógica. Momento, estou partilhando. Um momentozinho. Olha, raiva, raiva, raiva. Onde está a raiva? Google Meet. E posso somente um segundo, um pouco de água? A raiva. Agora vou engrandecer. E o que eu disse, a raiva, o medo não é um problema. Às vezes a gente fica tão superficial, a gente, por exemplo, fica com raiva e depois se confessa, ok, fiquei com raiva, depois tenho que ser mais paciente. Ficamos sempre numa regulação exterior das emoções. Seria lindo, como Jesus faz com os discípulos de Emaús, né? Se perguntar, mas do que estou falando dentro de mim enquanto estou com raiva? Não somente superficialmente, interiormente. Obrigado. Então, bem, o coração já explicou o que é. Exemplo da raiva. A raiva é normalmente como reações, a reação tem também as nuances, claro, pero conectada, aspetta, isso, por exemplo, tenho que explicar melhor. Isso, aqui, esta imagem. Perdão. Podem ver esta imagem? Tadã! A fronteira. Normalmente a raiva é conectada à percepção de uma fronteira que a gente ultrapassou. Faço um exemplo. Uma palavra diz: você não vale nada. Ou alguns são já tão convencidos e digam: tá bom, é verdade. Podem também provar uma paz. Jesus fala da paz do mundo, né? Uma paz que é conectada às nossas percepções. Claro, não é a verdadeira paz, é uma espécie de tranquilidade, né? Um pouco amarga, doce e amarga. E, então, ao mesmo tempo, tendencialmente, a raiva diz: não, isso não funciona. Você me diz essa palavra que ultrapassa a fronteira do respeito. Entendem? Hum, hum. Eh, você não pode, não sabe fazer nada. Hum? A fronteira é uma fronteira, pode ser física, pode ser emocional, pode ser de valor, né? Claro que tem também outras vivências emotivas, não tem somente a raiva, né? Tem a dor, tem a tristeza, tem muitos ali. Ao mesmo tempo, é típico da raiva essa energia que nos impulsiona para colocar novos limites, como Jesus no templo. Fica com raiva, ele quer colocar limites, né? Porque os limites do respeito daquele lugar não era, foi ultrapassado. Aquele lugar é um lugar de oração. Então, novamente, o tema não é a raiva. O tema é as visões do coração. Visões do coração, percepções, isso tem um vídeo e são, como se diz, sinônimos, né? Às vezes a gente não vemos as verdadeiras fronteiras que vêm ultrapassadas. Tenho que verificar com alguém também nas traduções, quando eu envio, então, temos necessidades profundas e crenças falsas que nos tornam cegos. Isso é muito importante, né? Tem pessoas que não percebem quando os limites são ultrapassados. Por exemplo, numa relação, uma pessoa diz: não, estou com você, pero, por exemplo, quando uma pessoa expressa uma opinião, essa pessoa é sempre não considerada ou desvaluada. E a pessoa não consegue, não percebe como dizer que isso acontece, porque tem crenças muito fortes, né? Não posso expressar quem eu sou, não posso me isso são exemplos, pero também não posso me expressar. Ter pessoas que esta raiva não contatam elas, esta raiva. Muitas vezes, não somente, às vezes porque tem também convicções distorcidas que não posso sentir raiva.
às vezes porque não percebem que os limites foram ultrapassados, né? Porque acham, na visão interior deles, vamos falar de identidades, quais são suas visões pacificadas e não pacificadas de nós. Isso é o encontro. Pero tem pessoas que, na visão deles distorcidas, naquela visão, acham, pero não sabem isso, que não posso me expressar, então é normal que não sou considerada ou considerado, não percebem isso. Por outro lado, tem pessoas, sempre percepções distorcidas, ou não reconheço as verdadeiras fronteiras, ou sou tenho uma hipersensibilidade. É a direção oposta, pero o princípio é o mesmo, né? Por exemplo, eu recebo uma crítica construtiva e acho, não, essa crítica não é construtiva. Pessoas que ficam com raiva simplesmente porque algum disse, isso poderia ser feito um pouco melhor, né? Com respeito. E a gente tem uma percepção errada dos limites, isso não era um limite de respeito. Estamos nos exemplos, claro, às vezes tem. Pero as pessoas percebem qualquer crítica como falta de respeito e reage com raiva. Entendem? Uma raiva sobrecarregada. Mas o que tem lá dentro? O problema não é que a pessoa tem que ser mais paciente, também. Pero a verdadeira pergunta, pelo menos para se fazer, depois vamos ver. Tem verdadeiramente algumas pessoas que têm a ser impulsivas, ok, isso, como disse, tem também esse aspecto. Pero o que me interessa no caminho de pacificação é, às vezes, a gente reage de um jeito porque tem percepções profundas que são distorcidas. Por exemplo, que se uma pessoa me diz não, o que não é de acordo, significa que eu não sou importante. Totalmente errado. Eu só tenho valor somente quando os outros, como se diz, são de acordo comigo. Então, quando uma pessoa diz não sou de acordo, mas por que não está de acordo? Às vezes as pessoas percebem automaticamente que aquela reação não era respeitosa e nem sabe que era uma projeção. Porque eu acho que falta de respeito é simplesmente quando uma pessoa me diz não. Mas é a minha percepção que não funciona. Entendem? Então, são dois exemplos de visões distorcidas, né? Quando não reconheço os verdadeiros limites ou quando sou hipersensível, né? Tudo é falta, por exemplo, de respeito. Exemplos, né? No primeiro caso, não notamos a falta de respeito, de autoestima, reciprocidade, escuta. Então, a raiva normalmente tem, pero sou desconectado daquela raiva. Tem pessoas também que voltam aquela raiva contra si mesmo. Eu sou o culpado, eu não funciono, eu preciso melhorar, estou a exagerar, né? É que essa imagem, é claro, a gente, sim, entendem? No outro caso, desculpa. Exemplo, claro, recebemos críticas construtivas, não, mas reagimos agressivamente ou desproporcionalmente. Para detrás disso estão feridas, convicções, percepções profundas, os vídeos precedentes. A raiva surge de feridas e falsas convicções, né? É conectada, pelo menos. A raiva não é o problema. A raiva é raiva. A raiva não é a ira. A ira, como vício, é uma raiva desproporcionada. A raiva é somente uma reação. Não é nenhum problema. Pode ser uma grande energia. A verdadeira pergunta é de onde, e também a raiva, que às vezes é irritação, impaciência, amargura ou raiva intensa. A verdadeira pergunta é de onde vem? De onde vem? E elaborar as suas percepções. De onde vem? Esta interpretação é alinhada com a realidade? Era verdadeiramente uma falta de respeito? Ou era somente uma outra opinião? Ou também você pode também refinar. Talvez o jeito era um pouco não respeitoso, pelo conteúdo sim. Pero se não entro nesse diálogo profundo com os conteúdos das minhas emoções, fico preso por minha raiva. Contra mim mesmo, ou contra os outros. É importante reconhecer as fronteiras que têm que ser restauradas e protegidas. Isso é importante.
para lidar, para entender o que a gente pode fazer. Para fazer isso, a gente tem que passar, ou melhor, conectar a reação com a percepção. Ok? Ah? E acho que sim, acho que. Tá bom, posso mostrar os dois instrumentos e paramos? É um pouco intenso hoje. Pera. Tá bom? Me façam um sinal. Podemos também, no caso, a próxima vez. Posso? Ok. Então, tem três instrumentos fundamentais, né? Faço uma outra partilha. Porque é claro que a gente pode se perder lá dentro, né? Perder no sentido que a gente parabeniliza tudo. Então, como podemos passar? O exemplo bíblico vamos fazer a próxima vez, né? Já Adão e Eva é suficiente, né? Então, como posso fazer com que Deus me mostre, como na Bíblia? É muito interessante, a Bíblia fala dessas reações emotivas e deste espaço de escuta das percepções que estão lá dentro. Deus, onde você está, medo, raiva do que estão falando. Então, como posso fazer com que Deus me mostre, né, quais reações e quais conteúdos precisam de cuidado? Então, um momento que vou partilhar de novo uma coisa. Ah, tem três instrumentos fundamentais. Claro, não somente, na verdade, no percurso, vocês vão receber também muitos, muitos, e que estou traduzindo, baba. No final vou receber tudo. Muitos exercícios práticos. Ao mesmo tempo, quero dizer, esses exercícios práticos não são o centro. Práticos, né? Por exemplo, tem um exercício, também em grupo a gente pode fazer, pode aplicar. Por exemplo, tem um exercício como se chamam? Occhiali como eu olho a realidade, né? Tem exercício, né? Claro, simbólicos, né? Eh, e esses exercícios são ajudas práticas, dinâmicas, criativas, pero ao mesmo tempo não são a solução. Podem ajudar, então você pode fazer, não fazer, escolher, elaborar, não é importante. O fundamento são três coisas, isso sim, do nosso percurso. E agora vou partilhar. Isso quero dizer, a tradução não controlei disso, pero espero que funcione. Depois vou. Primeiro, a Lexio Divina. A escu ferramentas fundamentais para viver a jornada do Free Heart. E a Lexio Divina. Deixar ressoar a palavra dentro de nós. E claro que a gente conhece a Lexio Divina, pero uma coisa quero lhe dizer. As nossas percepções são tão fortes que a gente lê, entende, comenta, diz de ter entendido, faz meditações perfeitas e Deus diz muito obrigado. Tudo que você disse é verdadeiro, pero eu queria dizer outra coisa hoje. Então, o conselho é prático. Quando vocês fazem a Lexio Divina, deixe tempo antes de pensar de um jeito estruturado para deixar ecoar a palavra. Pelo menos 5, 10 minutos, né? Onde você está? Eu estou aqui, senhor, obrigado. Onde você está? Pare. Quando você para, permite que a palavra de Deus desce. Parar, por exemplo, eu faço isso com a repetição, são ferramentas, podem fazer como quiser. Pero, entende? Permaneça na presença da palavra. Permaneça na presença. Esta palavra pode ser uma porta que abre a consciência. E acho que a gente, vocês não são perfeitos, pero a gente pode não considerar a potência desse instrumento. Deixe, tudo que a gente está dizendo no Free Heart, no nosso percurso, são
luzes, instrumentos, e isso precisa disso. Ao mesmo tempo, depois a pergunta se torna, e para mim? E a palavra, né? A palavra entra nas percepções distorcidas para iluminar, ou também nas percepções corretas para ampliar. Então, a sugestão é pare um pouco antes de pensar. Faça um exemplo. Do que está falando de Jesus com os discípulos? Do que está falando durante o caminho? Pare nesta pergunta. Repita um pouco. Enquanto você para, pode acontecer que alguns pensamentos surgem, tudo bem, pero não razões agora. Deixe que os pensamentos emergam por um tempo, 5, 10 minutos, porque a gente está tão identificada com as nossas percepções, a gente tem que entrar no coração. A gente falou dos 3 níveis a última vez, acho. Naquele lugar profundo de onde a gente pode discernir também os logismos ou pensamentos do coração. Então, pare, emergerá, claro, um pensamento, acho que isso é um tema. Muito bem, pare, deixe emergir, pero não faça agora a meditação discursiva. Pare. Talvez pode emergir uma memória. Muito bem, pare um momento nessa memória. Reagiu um pouco assim. Muito bem, pare. Não comece agora. Desculpe Deus porque tenho que ser mais paciente. Essas são as percepções que a gente aplica à palavra. Pare. Deixe entrar. Depois de 5, 10 minutos, por exemplo, de repetição, sim, pode ter um momento da meditação discursivas. Pero você deixou tempo para que novas conexões, novas intuições, memórias possam emergir. Entendem? E depois, sim, onde acho que Deus está me falando. Isso é o primeiro instrumento, uma meditação onde você se deixa um tempo para que a palavra possa ressoar. O segundo é um caderno, um diário da nossa viagem interior. Né? Nesse caderno se diz? Não sei, caderno, acho. Se diz caderno. Se diz caderno, correto, caderno. Na viagem. Você pode escrever o que quiser, né? Tudo que está ressoando. Por exemplo, na meditação, na verdade, que oferecei, né? Quando falei de Maria, a capacidade de criar conexões. Essa capacidade passa normalmente por perguntas inteligentes, como Deus faz na Bíblia, né? Por exemplo, quando tem isso um exemplo, a gente vamos ver nos próximos encontros as relações, né? Um exemplo, agora estamos falando da relação entre interpretações e sentimentos, né? Quando você percebe uma relação intensa, pare. De onde vem? Pero parando um momento no silêncio. De onde vem? Vocês podem descobrir, por exemplo, que tem alguns padrões interior, padrões, acho, roteiro, não sei, padrões interior, né? Ele pode escrever. Em todo caso, um caderno interior. O que está ressoando dentro de mim? Por que é útil? Vocês estão livres, ao mesmo tempo, por que é útil? Porque escrever é uma forma de criar conexões. Porque quando escreve, tem que escolher as palavras. Porque tem que escrevê-la. Entendem? É uma forma muito preciosa. Pode também pintar, isso também. Né? Em particular, quando tem uma reação, o que pode ser exterior ou interior, às vezes é uma reação de tristeza, uma reação de como se diz? De decepção ou de descoragem, quando nós, né? Parar, mas também de alegria. Tem umas secções sobre a alegria também. Essas são secções de focos, os teus encontros, desencontros aos encontros com os fundamentos. Pero vou deixar material com focos sobre temas, como isso. E o terceiro passo, uau, perfeito, e o acompanhamento espiritual. Muito simples, né? Falar onde tem um acompanhamento espiritual, quero dizer, geral, pero também um acompanhamento de pacificação. A gente se toma meia hora com uma pessoa de confiança e pode também falar sobre um tema, entendem?
tem um acompanhamento espiritual, ok, pero tem também diálogos espirituais um pouco mais focados, né? E também acho que depois dos encontros, encontro em 1, 2, 3, com esta teoria e com esses exemplos, esses instrumentos se tornam entendíveis, vocês podem entender eles e eficazes. E depois tem outros exercícios, pero o importante é meditação, caderno com gotas, com boas perguntas, e vou enviar, na medida que traduzo também boas perguntas, e um diálogo de pacificação. Amém. 45, perfeito. Me digam uma palavra, não uma pessoa que quer dizer uma palavra. Pero vou parar com a gravação, como se diz, depois.